Olá, eu sou o Rodrigo do canal Prima Face Campinas. Eu sou médico e dentista. O caso que eu vou apresentar hoje é de uma paciente que eu conheci em aproximadamente 2003. Essa paciente chegou para mim, ela tinha uma história de 20 anos sem conseguir usar nenhum tipo de prótese. É uma paciente que perdeu os dentes muito nova, ela usou prótese por alguns anos, mas conforme havia o uso dessa prótese, ela foi perdendo o tecido ósseo da região da maxila. Ela ainda tinha alguns dentes em mandíbula, mas na maxila não tinha dente nenhum. E o osso, conforme ele era pressionado pela prótese, ele ia absorvendo. Então essa paciente chegou para mim em 2003 com esse quadro aqui, ó. Então o que ela tinha? Uma maxila extremamente atrófica. Eu vou desenhar aqui para vocês, mas o que não tinha nada de osso. Olha a linha de osso dela aqui, ó. Em cima daqui já era o nariz. Toda a maxila dela aqui nessa região, aproximadamente, tá? Então aqui a gente tem o seio maxilar, que é uma cavidade vazia, onde nós temos a sinusite de um lado e do outro. Aqui nós temos o nariz. Então o que essa paciente trazia o seio maxilar aqui, na verdade é até mais baixo, ele vem até aqui, ó, tá? O que essa paciente trazia de osso para a instalação de um implante? Isso aqui, ó, essa faixa. Um osso extremamente pobre, reabsorvido, que nós chamamos de lâmina de faca, que é um osso que tem igual a ponta dele é como se fosse uma lâmina de faca realmente. Ele tem uma espessura mais ou menos assim, ó, triangular. Então a ponta dele bem fina e ele vai aumentando. Quando a gente pensa em colocar um implante ou uma reabilitação bucal, a primeira coisa que nós temos que pensar é: nós temos osso, onde eu vou ancorar esse implante? Eu costumo falar para meus pacientes que não adianta eu tentar plantar uma árvore de copa grande em uma terra fofa e pouco profunda, porque a primeira ventania que tiver, essa árvore vai cair. E com o implante é a mesma coisa. Nós temos a parte externa, que é a coroa, onde o paciente vai fazer força, mastigar. Se eu não tiver uma parte interna, que é o pino de titânio, extremamente bem adaptado ao osso, ósseo integrado, grudado ao osso, e tiver uma espessura e uma altura compatível com o tamanho dessa coroa, ele vai funcionar como essa árvore. Então, se eu botar um implante muito curto para uma coroa muito grande, a chance do insucesso é maior. Bem como se eu colocar um implante num osso muito pobre, um osso com pouca consistência, como se fosse a terra fofa na plantação de uma árvore. Então essa analogia é importante para que as pessoas entendam que muitas vezes chegam no consultório, a gente faz esse exame aqui que eu estou mostrando agora para vocês, que é a radiografia panorâmica, mas esse é um exame bidimensional. Eu consigo ter uma ideia da altura óssea. Eu vou colocar uma setinha aqui para vocês verem, essa altura óssea aqui, mas eu não consigo ver a espessura. Eu não sei quanto de espessura tem esse osso. Às vezes a gente acha que é um osso mais grosso, o paciente tem mais gengiva do que osso. Por isso é tão importante a realização de uma tomografia computadorizada. Porque com a tomografia a gente consegue ver o osso em 3 dimensões: altura, largura, o volume. Então isso é muito importante, que o planejamento inicial serve como se fosse o nosso GPS. É o caminho para que a gente faça o melhor implante para aquele paciente. Então aqui ela chegou com esse quadro de muito pouco osso, né? Na radiografia a gente vê bem. Deixa eu passar. E aqui, ó, se eu fosse colocar um implante aqui, como é que eu faria? Ó? Não tem osso suficiente para isso. Eu tenho que causar um aumento aqui nessa região, ó. Eu tenho que criar osso aqui, tá? E no caso dela, eu teria que criar osso tanto em altura, no seio maxilar, ou também às vezes aqui na cavidade nasal, como também espessura. Botando bloquinhos ósseos aqui, ó, enxerto ósseo, que a gente possa no futuro ter um volume ósseo, uma reabilitação óssea, um volume ósseo grande, para que eu possa colocar implantes nesse local. Tá? Então, o que era necessário inicialmente para ela? Uma cirurgia de reconstrução da maxila. Então aqui a gente tem, lembre-se que ela estava aproximadamente 20 anos sem
sem usar uma prótese. E o que a gente observa aqui, além desse volume ósseo muito pequeno, ó, a gente vê aqui também na região anterior, é que a mandíbula dela, essa parte inferior, estava mais anteriorizada do que a maxila, está para trás. Então como é que eu vou botar um dente aqui, ó, mais ou menos nessa base óssea, se a mandíbula dela está muito para frente, né? Então eu boto o dente aqui, ela vai ficar com a mordida cruzada, a parte de baixo para frente e a parte de cima para trás. E o normal é ao contrário. Então eu teria que trazer toda essa parte aqui, ó, para frente, para que esse meu dente também chegasse mais ou menos nessa região. Desculpem o desenho, mas eu estou fazendo isso aqui no mouse, e aí é um pouco limitado. Mas eu precisaria dessa posição. Então vamos passar aqui. Vocês estão vendo que ela não tem altura, não tem largura, qualidade óssea pobre. E além disso tem a maxila retroposta. O que faz com que essa região dela fique bem retraída, dando um aspecto de envelhecimento. O nariz acaba caindo. Então além do fator de não conseguir comer, ainda existe um lado psicossocial. Que a paciente se sente feia, acaba não tendo relacionamento. E vocês vão ver no final como esse tratamento mudou a vida dessa paciente. E aí tá aí, ó, a face da paciente do jeito que eu falei, um pouco afundado na região da maxila, esse sulco naso-higieniano muito evidente, o nariz cai, dá um aspecto realmente de envelhecimento e não está dentro dos padrões de beleza, com certeza. Aqui de norma lateral a gente vê, ó, passando uma linha reta nessa região, ó, como a maxila está muito retroposta em relação à mandíbula. O lábio inferior está na posição correta e a maxila retroposta, fazendo com que o nariz caia, ó, esse ângulo aqui seja mais agudo, esse sulco aqui, ó, aprofundado. Então acaba dando um aspecto de envelhecimento bem grande a paciente. Fora a função, falar, mastigar, né, que ela já não tinha 20 anos praticamente porque não conseguia comer adequadamente. Aqui é o quadro clínico dentro da boca, ainda tinha 6 dentes inferiores, usava uma prótese removível nessa região, mas a parte de cima ela não conseguia usar prótese, porque a prótese não parava, não tem osso para isso. A gente tem muita gengiva mole nessa foto e dá a aparência que tem um ossinho, dá para colocar uma prótese ali, mas não. Era muita gengiva amolecida, pouco osso em lâmina de faca, como eu disse para vocês, mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Então é essa parte inferior bem fina, então que foi proposto para esta paciente. Vamos lá. Então, primeira proposta, aqui é um paciente dentado, mas foi o avanço da maxila dela, para que o osso chegasse numa posição adequada, para que quando eu fizesse o implante e a reabilitação protética, esse implante pudesse estar na posição correta para que ela mordesse de forma correta, com os dentes da região superior na frente dos dentes da região inferior. Então esse foi o planejamento inicial. Aproveitando essa cirurgia, nós já fizemos junto a isso o enxerto. Então foi feito o avanço, vocês veem aqui que tem placas e parafusos nessa região toda, tá? E por que a presença dessas placas e parafusos? Tinha até mais placa e parafuso, uma dessas placas precisou ser removida porque teve uma abertura do corte no pós-operatório, acabei removendo em 1 mês e pouquinho. Mas o que vocês veem aqui, ó, enxertos em bloco ósseo, existem enxertos aqui também, o seio maxilar aumentado nessa região com enxerto ósseo, e aqui estas placas em L estão segurando a maxila dela em posição, já que a maxila foi toda avançada, veio para frente. Que vocês podem ver nessa próxima figura aqui. Então nós trouxemos a estrutura toda para a região anterior. Deixa eu só ver se eu consigo apagar esse mais problemas técnicos aqui. Então nós trouxemos a maxila dela para frente, vocês veem as placas e parafusos, mostrando justamente essa parte do osso que veio
todo para a região anterior e a gente já tem uma relação melhor entre a posição da maxila e da mandíbula da paciente. Eu não estou conseguindo apagar, mas foi feito esse movimento aqui, tá? Anteriorização. E aí vamos ver já no pós-operatório imediato a melhora aí da posição do lábio superior com o lábio inferior. Aí também numa foto ela não está com os dentes ainda, tá? Então ainda existe uma deficiência nessa região que vai ser melhorada quando forem colocados os dentes. Mas a gente já vê que só com o avanço da maxila já melhorou. Então foi depois de 6 meses que esses enxertos pegaram, foram instalados implantes com uma certa dificuldade também, porque o osso ganho com o uso do enxerto também não é da melhor qualidade. Mas foram colocados implantes com sucesso. Lembro que isso aqui foi em 2004, tá? 2004, 2005. Então era uma época que eram alguns implantes diferentes do que a gente usa hoje. Se algum profissional estiver vendo esse vídeo, vai falar, não tem mini pilar, são implantes da Serson, que eram os implantes iniciais que eu utilizava. Hoje eu utilizo o Neodentes Trauma, mas implantes ótimos, tanto que estão aí já desde 2004 até já 12 anos e muito bem, tá? A paciente já voltando sempre feliz, reabilitada, e a gente vê que é realmente uma terapia de sucesso. Então eu consegui colocar, na verdade, 7 implantes, um implante eu acabei perdendo nessa região, tá? Mas não importa, 6 implantes já são mais do que suficientes, foram ótimos e estão sendo ótimos até hoje. Aqui é a fase de moldagem, então, para que você saiba que é realmente uma terapia complicada, tá? E quando eu falo que eu não faço mais prótese hoje, antigamente eu fazia, hoje eu sou vinculado absolutamente só à cirurgia, tá? É minha área, e eu trabalho com protesista e assim o trabalho acaba ficando mais caprichado, mais bonito, a reabilitação anda mais fácil, porque eu me especializei muito em cirurgia e espero que a prótese fique com alguém muito especializado em prótese também. E a gente acaba fazendo um trabalho melhor assim, eu prefiro. Os pacientes costumam gostar muito também. Então aqui está a barra que foi feita na época para a instalação da prótese. E aqui a prótese instalada sobre a barra, tá? Isso daqui é uma prótese que nós chamamos de protocolo. É uma prótese que o paciente não tira da boca, ela está retida, ela não tem o céu da boca, mas ela precisa dessa resina para manter a estética, tá? Na hora que vocês veem que o rebordo do paciente é todo irregular. Na foto inicial vocês conseguem ver que o rebordo alveolar realmente em cima, ele é todo curvado, então não teria uma estética. Então a gente põe essa resina, é uma gengiva artificial, a paciente com os dentes alinhados, da cor adequada e realmente muito satisfeita usando uma prótese removível temporária na parte de baixo junto com os dentes. Ela gostou tanto da parte de cima que pediu para remover os dentes de baixo e fazer igual embaixo também, melhorando a condição geral da boca dela. Então, o que foi feito aqui, ó, ela estava usando uma prótese removível, né? Instalação de implantes também na parte inferior após a extração dos dentes. A mandíbula já tem uma condição óssea normalmente fantástica para reabilitação com implantes, e a gente realmente consegue um grande sucesso sem perda de implante. Tá? A mandíbula é um osso mais compacto que o osso da maxila. Aqui a moldagem, a transferência dos implantes para a confecção da prótese. Aqui já uma radiografia final do tratamento feito, com os implantes em maxila e mandíbula já instalados e a prótese também. Aqui uma radiografia panorâmica do tratamento final. Então a prótese fica apoiada sobre essa barra que vocês estão vendo, essa barra de metal, tá? E ela faz a divisão da força sobre os implantes. O que vocês podem ver aqui é que eu consegui colocar implantes grandes, tá? Tanto em maxila quanto em mandíbula. Vamos ver se esses desenhos meus não saem. Realmente tá complicado o meu problema técnico aqui e eu não vou saber resolver isso agora, infelizmente. Mas vocês estão vendo as barras aí, os implantes são realmente longos e tem muita saúde.
importante nesse caso. Idade dessa paciente, uma idade já mais avançada, ela estava com 60 anos, é uma paciente diabética e é uma paciente hipertensa. E diabético pouco controlado sempre de perto por mim na cirurgia, mas um diabetes mais avançado, tipo 1 diabetes, tá? Usava insulina e tal, então é mais um fator que prejudica a reabilitação, mas que mostra que a gente controlando e fazendo tudo dentro dos critérios certos, a gente consegue um sucesso muito grande. Uma paciente cheia de comorbidades, um paciente normal, com osso bom, a chance de sucesso é maior ainda. Então aqui a reabilitação já com a radiografia mostrando, né, a reabilitação, e o final com as próteses, tá? As próteses ela não tira da boca, come bem com essas próteses, fala bem. E o mais importante, talvez o motivo de maior felicidade, ela não saía de casa, ela não ia em casamento, não ia na vizinhança, porque ela morria de vergonha do fato de não ter dentes, né? E após a colocação dessas próteses, essa paciente mudou muito, extremamente feliz com o resultado final. E para mim, o que me deixa mais feliz é ver a felicidade dela e saber que ela voltou a viver, literalmente voltou a viver, porque ela ficava trancada em casa, dificilmente tinha relação até com a família. E hoje em dia eu sei que ela tem uma vida muito mais ativa, mais feliz, e eu consigo saber disso pelo sorriso que ela chega no consultório, que era uma coisa que ela não tinha anteriormente. Eu estou aqui agora na página do meu site, primafacecampinas.com.br, estou aqui no meio aqui, ó, dos sorrisos, vocês estão me vendo aí. Então, tá aqui a página do meu site, na verdade é porque se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem um e-mail para mim, primafacecampinas.com.br, e eu terei um imenso prazer em responder. Eu gosto muito de ter contato com o pessoal que assiste meu canal. Eu acabo crescendo muito com isso também pessoalmente, porque às vezes eu vou estudar algum assunto, alguma dúvida, e isso para mim é muito bom. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!